Estáquio, 15 séculos de uma trajetória. Capítulo 16. A vida de Giuseppe. Dom Genaro, rico e próspero comerciante de Veneza, dos seus 11 filhos, dedicava especial atenção ao mais novo de todos, Giuseppe. Sempre prestativo nos reclamos da igreja local, costumava fazer abonadas doações ao sacerdote, em especial porque seu caçula tornou-se coroinha. Orgulho da família e mimado pela bondosa mãe Bernarda, o rapaz crescia manifestando a intenção de seguir carreira eclesiástica. Conhecedor do anelo dos monges beneditinos, em especial de sua fascinação por ouro e outros metais preciosos, o comerciante ofereceu-lhes vultuosa quantia para receberem como aprendiz seu filho Giuseppe. Aceita a oferta, a condição imposta pela ordem era mandar o moço a Lyon, pois os templos italianos não tinham interesse em recebê-lo. Não por acaso, ali começaram os difíceis passos do dedicado iniciante para afirmar-se no cristianismo, consolidando a sua fé. Ainda na adolescência, Giuseppe costumava espontaneamente dedicar-se à caridade e gostava de auxiliar os pobres e visitar os enfermos. Mantinha um namoro com Lítia, uma moça de boa família, com quem Dom Genaro mantinha excelente relacionamento. Apaixonado, o casal trocava juras de amor e promessas de futuro casamento. Partiu para Lyon, na companhia do genitor, tão logo alcançou os 17 anos, e ingressou no mosteiro da ordem beneditina, como havia sido planejado. Deixou para trás, desconsolada, a namorada que não aceitava o determinismo de Giuseppe em abraçar a carreira clerical. O tempo passou e o rapaz, a cada ano, tornava-se mais arguto e erudito, estudando várias horas de seu dia e começando a questionar os valores espirituais que lhe eram apresentados pelos monges instrutores. Interpretava diferentemente a mensagem de Jesus e acreditava que o cristianismo estava sendo manipulado por alguns setores da igreja para o fim de enriquecimento ilícito através da caridade e da boa-fé alheias. Inconformado, começou a pregar aos seus companheiros de noviciado suas ideias a respeito, despertando a ira dos dirigentes beneditinos. Organizou, por sua conta, grupos de estudos. Reunia-se com os outros noviços à margem do lago interno que banhava a abadia, para expor os valores desprendidos das mensagens cristãs. Giuseppe, no entanto, seguia solitário seu caminho idealista, pois muitos iniciantes, temendo represálias por parte da direção da abadia, abandonavam os grupos antes de concluírem suas lições. Destemido, o rapaz persistia na sua atividade paralela de discussão do Evangelho, deixando de comparecer às aulas ministradas pelo monge Verbasiano, condutor doutrinário dos noviços. Cautelosamente, o prior tentava dissuadir o rapaz de sua postura obstinada e buscava evidenciar-lhe as vantagens da riqueza material. Utilizando a seu modo várias passagens bíblicas, tinha por fim convencer Giuseppe de que Cristo não pregou o voto de pobreza e que jamais condenou os ricos. Apesar de entender que a riqueza por si só não era um mal, o noviço contra-argumentava no sentido que o ócio provocado por ela jamais poderia ser aceito. Paulo sempre terminava essas conversas perdendo a paciência e acreditando que o moço era um caso perdido. Deveria ser expulso da ordem antes que causasse estragos significativos entre os outros monges. Entretanto, Giscard, bispo de Lyon,
Desejava manter o rapaz no aprendizado, pois isso rendia muito ouro aos seus cofres, lançados anualmente por Dom Genaro para custear os estudos do filho. Visando desestimulá-lo, a direção da abadia transmitia a Giuseppe tarefas cada vez mais árduas e passou a proibir o seu ingresso na biblioteca. Resignado, o noviço não esmorecia e continuava sua peregrinação de fé. Agressões de toda a ordem passaram também a persegui-lo constantemente, mas ele as suportava com paciência inabalável. Pouco a pouco, sentia aflorar sua mediunidade, que lhe permitia uma comunicação constante com seus mentores espirituais. Fortalecido, Giuseppe obtinha ensinamentos por via intuitiva ou através de inspiração, continuando, pois, a progredir em suas palestras. Após longo percurso, alguns noviços passaram a adotar na íntegra os novos ensinamentos que lhes eram transmitidos e começaram a recusar qualquer meio de ostentação, inclusive refutando fartas refeições que eram servidas aos monges. O desespero tomou conta dos mais velhos e transferiu o prior a responsabilidade de deter aquele foco de revolta e indisciplina. Não é possível. Eu já conversei com este insubmisso, narrei-lhe os interesses que estão em jogo com seu pai, invoquei todos os mandamentos bíblicos, pedi auxílio aos nossos mais preparados alquimistas, determinei o seu claustro, proibi suas pregações, dissipei seus seguidores, acabei com seu grupo de estudos, ameacei-o várias vezes, submeti o rapaz a todas as privações possíveis. E o que consegui? Nada, absolutamente nada. Mal posso acreditar em sua persistência. O observador, o bispo de Lyon, adverte: calma, Paulus, o moço é mesmo determinado. Porém, já lidamos com alguns casos semelhantes e não fomos derrotados. Um pouco de malícia e tato com Giuseppe e poderemos silenciá-lo definitivamente. Mas referência... Os outros monges estão rebeldes e exigem providências imediatas. Cuidarei pessoalmente do caso. Por ora, é minha última palavra. Enquanto a direção da abadia movimentava-se para calar o novel, os amigos de Giuseppe preocupavam-se com sua segurança e alertavam-no para deixar o mosteiro. Orando em meditação, o rapaz apenas discordava dos companheiros, balançando a cabeça, e vez outra, proferia algumas palavras demonstrando ter fé e dizendo que nada de mal iria lhe acontecer. Em Veneza, preocupado com a quietude do filho, Dom Genaro resolveu partir para Lyon, a fim de saber notícia do caçula. Na abadia, recebido pelo prior, ele foi levado a uma entrevista com o noviço, buscando convencê-lo a voltar para casa, pois há muitos anos estava enclausurado e até aquela data ainda não se sagrara monge. Negando com veemência a proposta paterna, Giuseppe argumentou ter uma missão a cumprir naquele local e jamais o deixaria antes de cumpri-la. Continuaria sua trajetória de pregação até que a filosofia do mosteiro fosse alterada. Revoltado, Dom Genaro cobrou do abade a imediata sagração de seu filho, pois, do contrário, deixaria de enviar contribuições para custear sua educação. Pressionado, o prior levou ao conhecimento de Giscard, no bispado, a posição veemente do pai de Giuseppe. Algum tempo depois, em uma noite escura, sem nenhuma estrela a iluminar o céu, somente a lareira do salão principal da abadia crepitava isolada. Nenhum som, além desse, era ouvido no interior do mosteiro. No subterrâneo, porém,
Os monges organizavam-se para a sua festa mensal. Pelas estradas tortuosas que conduziam às muralhas beneditinas, notava-se o tráfego de algumas mulas trazendo visitantes ao local. Os monges mais novos e os novéis foram trancados em seus aposentos. Após a meia-noite, iniciou-se o evento, e os beneditinos entregaram-se aos prazeres da bebida farta e das orgias sexuais com prostitutas trazidas das vilas próximas. Enquanto isso, no quarto de Giuseppe, um grupo de noviços orava ardentemente. Subitamente, uma luz dourada pairou acima de suas cabeças e, fortalecendo-se cada vez mais, começou a invadir os corredores da abadia até chegar ao subterrâneo. Atravessando paredes e cegando aqueles que a encaravam diretamente, a poderosa luz invadiu todos os ambientes beneditinos e assustou as convidadas dos monges. Cessando a festa, cada um buscava uma explicação lógica para o surgimento daquele brilhante foco luminoso. Em poucos minutos, entretanto, todas as desconfianças voltaram-se a Giuseppe. O jovem, no entender dos mais velhos, tinha ligações demoníacas e, usando dos livros de magia negra, havia estragado o encontro mensal que alegrava as noites solitárias no mosteiro. Reclamações contundentes foram dirigidas ao priorato. Pressionado ainda mais, o bispo de Lyon autorizou o extermínio do noviço que estava causando tanto dissabor dentro da abadia.